Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar nos vendo. Estamos de volta depois de aproximadamente 2 anos em que ocorreram muitas mudanças nas nossas vidas pessoais e também no mundo, né? Saímos do quintal, viemos para um apartamento e aí a varanda não é muito adequada à gravação de vídeo e viemos então para a sala, o que nos dá um ar mais de intimidade. Estão dentro da minha casa nova. E Moura, Maria Augusta, que estava sempre atrás das lentes, né? Agora está aqui com a gente para uma conversa. Achamos que esse formato de um bate-papo, de uma conversa, é mais a nossa cara, né? E acho que é de vocês também. Bom, nesse período, algumas coisas mudaram e hoje, atualmente, nós estamos assim com uma enxurrada de notícias, com muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. No Brasil, esse pré-clima de eleições, essa pauta de corrupção, essa questão com o Supremo Tribunal Federal, essa propaganda contra o Supremo Tribunal Federal. No mundo, os Estados Unidos resolvem ajudar em Israel a bombardear o Irã e isso não parece ir para um bom caminho, não. Enfim, estamos aqui. Agora, vamos ver o que essa gente aqui também acha disso tudo, como é que podemos abordar de alguma maneira essa situação toda. Estamos num momento de muita preocupação. Preocupação com o nosso quintal. Quando eu falo quintal, não estou falando do quintal da Ilse, não, que não temos mais. Mas do quintal Brasil, do quintal América Latina, do quintal América. Porque tem alguém que se quer colocar como dono do quintal, como dono dos nossos destinos, determinando os nossos destinos. Mas não só na América, ele está intervindo, seguindo uma política já antiga, desde o período colonial, ou pós-colonial, levemente pós-colonial, de intervenção, de interferência no destino de outros países, sempre tratando como o seu quintal e que vantagem eu vou ter. Essa é uma preocupação de todo mundo, cada vez mais. Preocupação mais imediata no plano internacional é o Irã, mas não é só o Irã que está em guerra. No Irã tem uma intervenção violentíssima, muito violenta. Mas não podemos esquecer do que acontece no Sudão, não podemos esquecer do que acontece no Tibre, não podemos esquecer do que acontece na Etiópia, no centro da África, com intervenções também norte-americanas, com intervenções de outros países, e isso nos causa uma enorme preocupação. Uma terceira guerra mundial, eu não acredito. Porque se houver, vai ser a última. E aí eu não vou estar aqui para ver, nem ninguém de nós vai estar aqui para ver. Vai ser extremamente complicado. E essa é a grande preocupação. Nós temos a preocupação próxima do nosso quintalzinho Brasil, com as eleições que estão aí chegando e já com um monte de manobras envolvendo isso, tentativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal, do Executivo, do Legislativo, que, aliás, é um dos piores que nós tivemos na nossa história desde o Império, por incrível que pareça. Pois é isto que nós queremos conversar um pouco. Sim. Né, Dona Maria? Nem por onde começar, porque é tanta coisa, Nosso quintal, o estado de São Paulo também, né?
regido, administrado por um carioca, que está acabando com o funcionalismo público, professores sendo mandados embora, as classes fechadas. Sabe aquela cena de água caindo assim, né? Uma cachoeira de coisas ruins. Não me preocupa o carioca governando São Paulo. Me preocupa é alguém destruindo o estado de São Paulo, destruindo a educação, destruindo a saúde, privatizando tudo, especialmente o saneamento básico. Isso me preocupa. Sempre numa perspectiva de que alguém vai ganhar dinheiro e dane-se o usuário, ou como se diz na minha terra, o utente. É um termo que não se usa no Brasil, mas aquele que precisa do serviço público é sempre chutado, é sempre espezinhado, é sempre não levado em conta. Sim. Para que alguém ganhe muito dinheiro com as privatizações. E quando o governo resolve atender minimamente as necessidades da população mais pobre, o que acontece? Quando começa Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, o SUS expandindo o atendimento, reduzindo a fila de espera de cirurgias e fazendo algo realmente em prol dessa população mais carente, que mais precisa de fato dessa ação emergencial do Estado. O que acontece? O que acontece, Maria? Não, mas isso tudo, apesar do Congresso. Apesar. Está conseguindo fazer essas coisas ainda, apesar, porque poderia estar fazendo muito mais do que isso, entendeu? Mas o Congresso é contra aumento de taxação das bets, por exemplo, que vicia tanta gente pobre. Sim. Que o rico vai embora, ele vai em cassino de verdade, né, fora do Brasil. Então inclusive tem um serviço agora pelo SUS, pela internet, para atendimento de pessoas viciadas em bets. Então é um dinheiro do pobre que está enriquecendo cada vez mais bets, e o governo quer taxação, mas o nosso Congresso não quer. Nosso não, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa disso, graças a Deus. Mas assim, sim, difícil, né? A dificuldade do governo, né, está sendo, de fato, esse Congresso, como você falou, é terrível, é uma manipulação de tudo, o tempo todo, está sempre vendo como articular, como fazer através de artimanhas, de o que vai poder ganhar para si mesmo, o que vão ter de vantagens. Eu acho isso terrível, né? Um Congresso que majoritariamente é contra a elevação do salário mínimo acima da inflação. Sim. Criaram 1000 obstáculos, acabou passando. Sim. Mas criaram 1000 obstáculos. Um Congresso que é contra a taxação das bets, que enriquecem a custa do pequeno jogador, não é do grande jogador, é o pequeno jogador, é da população. Mas é contra atender essa população. É contra que essa população tenha uma boa educação pública gratuita. Um Congresso que é predominantemente contra o projeto de tarifa zero no transporte coletivo, mas que propõe e reduz taxas de importação de jet ski, de carros de luxo, de muito luxo, que 99,5% da população não consegue nem chegar perto. Nem sabe o que é, amor. Fala a marca, nem sabe o que não consegue avaliar o quanto isso custa. Sabe que custa muito. Não consegue avaliar o quanto isso custa, porque são anos de trabalho para comprar um carrinho. Um carrinho, pois é, um carrinho não, um carrão. É isso. Esse é o Congresso que nós temos. Este ano nós vamos ter eleições. Então nós temos que pensar, a nossa população, especialmente a população mais fragilizada, mais vulnerabilizada, tem que pensar
em quem votar, não naquele que lhe diz que, em nome de Deus e da família, mas ele não respeita a própria família, ele fala em nome de Deus, eventualmente até é pastor, mas não respeita os mandamentos de Deus. Aliás, eu fico tentando entender qual é o Deus dessa gente. Não é o mesmo que o meu. Que o meu diz que é preciso atender o pobre, é preciso estar com o pobre e não com o rico. O rico, sim, pode ser de alguma forma beneficiado também, desde que ele trabalhe. E o pobre? O pobre é espoliado, é explorado o tempo todo. Então ele não pode continuar votando em quem o explora. E vota na direita, Moura. Pois é. Aí vem a questão de direita e esquerda. Não fica muito claro, a maioria da população não faz a menor ideia do que seja direita e esquerda. Não. Mas é possível perceber, sim, mesmo que não fale direita e esquerda, é possível perceber quem está e propõe para o pobre e está ao lado do pobre com proposições para as camadas vulnerabilizadas, programas que atendem a mulher, a proteção à mulher, programas que atendem o transgênero. Sim, é importante permitir que esta população também se manifeste e tenha condições de vida digna. Não jogar na marginalidade, empurrar para a marginalidade. Sim. E aí, sim, nós estamos falando de quem? De quem se coloca ao lado do povo e de quem se coloca ao lado daqueles que exploram o povo. Sim, e aí nós temos direita e esquerda. Historicamente, hoje parece que não faz muito sentido esse negócio de direita e esquerda. Não. Mas historicamente sim, vem lá da Revolução Francesa, um bloco que se colocava em defesa do povo como o mandante do poder, o senhor do poder, e do outro lado aqueles que entendiam que o senhor do poder era o senhor que vinha da aristocracia, o senhor que conseguiu enriquecer de alguma forma no comércio, especialmente no comércio, explorando artesão e ganhando no comércio, na compra e venda de mercadorias. Sim. Então, são dois blocos. Hoje isso está muito misturado, então fala de centro, mas quem é o centro? O centro, de fato, não existe. É o centrão. E não existiu, centrão pior ainda, né? E não existiu na Revolução Francesa, eram dois blocos. Quem estava a favor dos senhores e quem estava a favor do povo. Essa foi a grande disputa na Revolução Francesa. Mas isso vem até hoje. Isso vem até hoje. Claro, nós podemos falar da traição de classe, da burguesia que fez a Revolução, depois mas traiu. Mas daí a gente caía numa aula, né? E a gente não está querendo Não vamos falar disso. Isso está na história. Quem tiver interesse, dá um toquezinho que a gente até pode. Falta alguma coisa. Mas a questão é, hoje o que nós temos, fala aí de extrema esquerda, extrema direita, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita. Na verdade, isso é tudo um faz de conta. A questão é saber quem está ao lado do povo e quem está ao lado dos que exploram o povo. Essa é a grande questão. Então, centrão, não existe centrão, não existe centro. Eles estão e votam sempre e defendem sempre pautas em favor dos que exploram. Essa é a questão. Sim, está... Esse em cima do muro não existe, ele já é alguém que ajuda a manter aquilo que existe. Quer dizer, eu sou contra, eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu sou de esquerda, eu quero transformar, de alguma maneira, o mundo que eu estou vivendo. Aí eu tenho aqueles que não querem, aqueles que querem manter os privilégios, manter a situação e vão ficar do jeito que está. E daí tem aqueles que falam, não, eu não sou nem de lá nem de cá, mas esses nem de lá nem de cá, eles estão colaborando com quem? Com a transformação? Com aqueles que acreditam que é possível um mundo mais justo? Ou eles estão ajudando a manter tudo aquilo que já existe? Estou conservando. Estou conservando, né? E aí não tem como a gente falar de neutralidade
ou de posições de centro. Agora, eu estou pensando uma coisa, acho bom quando a gente pede muito, fala muito de que prestar atenção em quem a gente vai votar para deputado, para senador, deputado estadual. Tem algum jeito de eu saber o que o deputado ou o senador está fazendo, Moura? É possível acompanhar permanentemente. O problema é que as pessoas não acompanham. Eu sei, mas Não. como é que seria? Vamos explicar. Como é que seria? Existe para quem tem algum tempinho. Por falar em tempinho, a escala 6x1. A escala 6x1 pode ser um grande engodo se não prestarmos atenção. Já já eu volto na questão de como saber a transparência aí. 6x1. 6x1 nós já temos em muitas empresas. Mas 6x1 é o que existe. E 5x1 já tem os 5x2 em muitas empresas. Então, quer se acabar é com 6x1. Mas, mesmo assim, tem lugares que não cumprem o 6x1. Embora seja lei desde há muito tempo, tem muito lugar que não observa isso, que não atende isso. Agora, o que se quer? Se quer que o trabalhador tenha condições de viver. Já que tem setores da direita, especialmente ligados a certas denominações ditas evangélicas, eu não chamaria de religião, não. Eu respeito todas as religiões, absolutamente todas. Mas tem algumas coisas que me parecem que tem mais a ver com comércio, com disputa de poder do que com religião, do que com fé. Que entendem, esses setores religiosos entendem que é preciso trabalhar. Sim, trabalhar. Mas é preciso também ter condição de vida. Eles falam em vida. Mas que vida se não pode ter um momento de descanso, ter um momento de lazer, conviver com a família? Essa é a grande questão. Sim. Então, esse é um ponto de passagem. Agora, é possível, tem um site do governo federal chamado Transparência. Aliás, tem um outro chamado Conecta também. São dois sites interessantes. É possível a gente acompanhar para onde as verbas estão indo. Como elas são aplicadas, não fica muito claro, porque a prestação de contas muito nebulosas, principalmente em alguns municípios, e nós estamos vendo aí, mais de 30 prefeitos já foram presos este ano 2026, presos por desvio de verba. Em Santa Catarina e em alguns outros lugares também, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, é a forma própria. Essa é a questão. Então, podemos acompanhar? Podemos. Pela grande imprensa? Também pela grande imprensa, mas não só. É importante também ver alternativas. Tem uma série de sites interessantes de jornalismo, de jornalistas sérios, comprometidos, principalmente com as causas populares. Não com partido, mas com as causas populares. Então, tem Mídia Ninja, por exemplo, Brasil 247, por exemplo, e tem muitos outros. O Instituto ICL tem programas muito interessantes de análise que vão desmistificando uma série de coisas. Então, tem possibilidade de acompanhar. Agora, as pessoas precisam acompanhar. E como votar? Comece com um histórico de vida de cada pessoa. Não com o seu discurso, mas com o seu histórico de vida. Certo. Como é que ele vive? Como é que ele viveu? O que ele fez na vida dele? O fato dele ser pastor ou ser padre diz muito e não diz nada. A sua vida é que é importante.
Desse jeito, então, não é para votar no que a tia do Zap mandou? Ah, meu Deus do céu. Eu tinha resolvido o problema. Não. A tia do Zap falou que é para votar nesse, naquele. Brincadeiras de fora. É bom a gente dar uma aliviada aqui, porque nós precisamos ter a esperança do verbo esperançar. Isto é, fazer algo em direção àquilo que nós queremos que seja o mundo. Então, não é esperançar no sentido de ficar sentadinho esperando alguma coisa se mudar por si mesmo. Não vai mudar, tá? Agora, essa participação, assim, de mais gente, pensando, discutindo, conversando, tudo isso faz parte de um processo que eu diria assim, é de formiguinha, é pouquinho, é um, para outro, para outro. E com isso a gente consegue um grupo de pessoas que passam a ter uma força maior. Não é isso, Maria Augusta? Não é nisso que você acredita? Acredito muito nos jovens, uma Sim. geração que está chegando aí e que está chegando já com uma maneira de pensar diferente, menos volúvel a barulho, a essas, sabe, excesso de informação truncada, e eu acredito muito nesse pessoal. Parece que você tem depoimentos de pessoas que você sim, conheceu em favela. Tem pessoal de afilhadas, filhas de afilhados nossos, e que assim me surpreendem a cada dia com, sabe, com senso crítico, e escola pública, sabe, de um ambiente totalmente hostil, mas que tem posicionamentos assim muito críticos e muito pé no chão, assim. Isso me dá, sabe, compensa toda a decepção que eu tive com a minha geração e outras gerações que vieram depois dos tios do Zap, né? Mas eu acredito muito nesse pessoalzinho que está chegando por aí. Que bom. Esperança, sonho, utopia. Isto é o motor da esquerda. Esquerda que luta, que propõe, que defende historicamente e continua defendendo hoje uma sociedade justa, igualitária, solidária, fraterna. Para ter essa sociedade é preciso que não haja exploração. Sim. Então, é possível de uma vez? Não, mas vamos caminhando aos poucos. É preciso que as pessoas tomem consciência de que o sonho não é para ficar dormindo. O sonho é alguma coisa para nós agirmos, para construirmos para o futuro. E não é difícil. Basta pensar bem em quem você vai votar. Não só para presidente, para governador, para deputado estadual, deputado federal, senador. Isso, senadoras. E senadoras. E deputados e deputadas. Deputadas, essa linguagem masculina que nos condicionou. Mas entender, não é? Homens e mulheres, viu? Se for politicamente adequado, deputades, não. Pronto. Inclui deputados, deputadas e de várias formas também, respeitosamente. Um abraço para vocês, encerramos por aqui, voltamos só quando Deus sabe. Não. Tchau. Mas daqui a pouco nós estamos aí de novo. Tchau. Tchau.